A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos jovens. Nós vamos estudar sobre a presença de Deus no deserto. Vai ser uma maravilha, vamos entender como Deus caminha com o seu povo, vamos compreender a respeito da nuvem da glória de Deus sobre a vida dos teus servos. E eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. E eu espero que Deus te use poderosamente na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Então vamos que vamos? Vamos estudar um pouco mais da Palavra de Deus em nome de Jesus. Em nossa jornada nesse primeiro trimestre da CPAD em 2019, analisando o livro de Números, estamos compreendendo como Deus se manifestou no deserto, cuidando dos seus servos, como a nuvem da glória de Deus se manifestou diante do povo de Deus e como a coluna de fogo foi essencial em momentos drásticos da vida de Israel. Hoje a gente vai compreender a respeito de como Deus levantou os seus servos e ainda continua levantando os seus servos diante dessa geração. A você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Gente, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a Palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o seu comentário. Eu fico muito feliz em ler comentário por comentário de vocês aqui. É uma felicidade te ter conosco na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos avançando nesse trimestre. Chegamos na lição de número 4, aqui na classe dos jovens, a presença de Deus no deserto. Como Deus manifestou a sua presença no deserto e como o livro de Números registra isso e que lições nós podemos retirar para aplicar na vida dos nossos alunos. E é claro que eu quero que você inicie a sua aula de uma maneira bem prática. Apresente para os seus alunos a palavra de Deus. Apresente o texto bíblico da sua lição. É muito importante que você se lembre que você é servo da palavra. Lembre-se também de observar detalhadamente os objetivos específicos da sua lição de hoje. Sua lição possui 3 objetivos e é interessante, professor da Escola Bíblica Dominical, que você inicialmente leia esses objetivos e os guarde para que você não se perca durante o caminho. Lembre-se que a sua lição também é uma lição bem prática. Hoje ela vai possuir 3 pontos. E você precisa inicialmente apresentar o tema da sua lição e, logicamente, apresentar ponto a ponto a ser ministrado. Você vai ver que vai valer a pena. Um diferencial que a lição dos jovens tem. Sempre no final de cada ponto, nós vamos ter o pense e o ponto importante. É uma dinâmica, uma reflexão que você pode trabalhar em sala de aula. Então, eu acredito que Deus vai te usar em nome de Jesus. Nós vamos compreender hoje como Deus caminhou com seus servos, com o povo de Israel, com o povo hebreu no deserto. Como Deus, durante a noite, enviava a sua presença em forma de coluna de fogo e durante o dia guardava o seu povo com a nuvem da sua presença. Hoje a gente vai falar muito sobre a presença de Deus. E como Deus trabalha com seus servos individualmente no deserto, na caminhada, na jornada. Isso acontece também com a nossa caminhada cristã. E é muito importante você ter isso em mente na sua ministração. Levítico capítulo 20, versículo 7. A palavra de Deus é riquíssima. Quando o povo de Deus caminhava com Deus no deserto, o povo de Deus aprendia. E sempre caminhar com Deus é um aprendizado. E o povo de Deus aprendia a ser santo, a caminhar com Deus em santidade. É o foco da nossa lição. Trabalhar isso em sala de aula na vida dos nossos alunos. E sabendo disso, nós vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que vai estudar sobre a nuvem, aleluia, a nuvem da glória e a coluna de fogo. É claro que nesse primeiro ponto nós vamos analisar subtópico a subtópico. Eu trabalho assim.
gosto de detalhar subtópico a subtópico para você, de uma maneira bem simples, prática, que você possa compreender e passar para os seus alunos em sala de aula. Cada subtópico possui um objetivo, e o primeiro subtópico da nossa lição, do ponto de número 1, vai tratar sobre o seguinte argumento: a presença contínua. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. Números capítulo 9, versículo 15, nós somos informados que quando o povo hebreu, o povo de Deus, ergueu o tabernáculo, levantou o tabernáculo, a nuvem da glória de Deus se manifestou. E essa nuvem era a demonstração do cuidado de Deus para com os seus servos. É interessante que esse cuidado foi apresentado ao povo hebreu. Deus cuidava dos seus filhos no deserto, cobrindo-os do sol escaldante com a nuvem da sua presença. E a mesma situação acontecia de noite, quando o deserto caía-se em frio e frieza. A Bíblia diz que essa nuvem se manifestava em coluna de fogo. É interessante que Deus trabalha assim conosco. Deus cuida de nós, nos protegendo pela manhã, pela tarde, pela noite, cuidando da nossa família, cuidando de mim e cuidando de você também. Números 9:16, a Bíblia diz que durante a noite Deus cuidava do povo hebreu em manifestação de glória com a coluna de fogo. Esse é o relacionamento que Deus tem com o povo hebreu. É o relacionamento que Deus tem com os israelitas. Um relacionamento de manifestação, de contato. Conosco Deus também se manifesta. Manifesta com a presença do Espírito. Manifesta em nós com a presença de Cristo, porque nós somos servos dele, comprados por Cristo. E essa manifestação, tanto da nuvem da glória durante os dias e a coluna de fogo durante a noite, é a manifestação de um Deus que cuida dos seus servos, cuida dos seus filhos, cuida do povo hebreu. Deus, ele se manifesta cuidando de mim, cuidando de você também. Foque nisso em sala de aula. Fazendo isso, avance para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o mover imprevisível. Deus, ele cuida do seu povo, cuida de mim, cuida de você. Mas a sua forma de manifestar, a sua maneira de trabalhar é imprevisível. É também questionável. Deus tem as suas formas de lidar conosco. Números capítulo 9, versículo 17 ao 23. Esse texto vale a pena ser lido em sala de aula. Descreve o mover de Deus, a forma como Deus trabalhava com os filhos de Israel. É bem certo que isso nos faz lembrar da maneira como Deus trabalha em nós, Igreja do Senhor, com a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo manifestada em nós age de forma imprevisível e inquestionável também. Deus tem os seus métodos, Deus tem as suas maneiras. E é importante a gente trabalhar isso em sala de aula, argumentar com os nossos alunos, porque Deus é o mesmo e Ele não mudou, e Ele ainda continua agindo da maneira que Ele bem quer. E a Bíblia nos traz respaldo para demonstrar que a ação do Espírito Santo é uma ação magnífica. Dentro das Escrituras, nós já sabemos muito bem que Deus levantou 40 autores em épocas diferentes, em situações diferentes, mas todos inspirados pelo mesmo Espírito, pela presença maravilhosa de Deus, capacitados pela graça do Senhor para escrever as Escrituras. E por isso estudamos a palavra de Deus, porque Deus inspirou os seus servos. Como Deus se manifestava com os filhos de Israel, Ele se manifestava também de uma forma gloriosa e imprevisível. Pela manhã Ele cuidava dos seus servos com a nuvem da glória e durante a noite com a coluna de fogo. Uma coluna que era visível também aos olhos humanos e inexplicável.
É bem certo que Deus tem a sua maneira de executar os seus milagres, mas milagres de Deus são também inexplicáveis. Deus, ele trabalha fora da lógica humana. Deus trabalha fora da minha lógica, da sua lógica. Quando ele decide agir, ele realiza o milagre da maneira que ele quer. Esse segundo subtópico trabalha exatamente isso, que Deus capacita quem quer, trabalha como quer, age como quer. Quando a nuvem da glória se manifesta ou se move, é a manifestação de Deus trabalhando em prol do seu povo. Sabendo disso, avance para o terceiro subtópico do ponto de número 1, que trabalha sobre o seguinte aspecto: a obediência voluntária. Nós já entendemos que Deus tem a sua maneira de trabalhar. Agora a gente vai trabalhar sobre a obediência do povo hebreu, que é uma obediência demonstrada em alguns aspectos, em algumas vezes, como obediência voluntária. Ou seja, o povo entendia que era o momento de mudar-se, de erguer o tabernáculo, de sair daquele local onde eles estavam. A obediência voluntária é demonstrada a partir do momento em que o povo hebreu decide seguir a presença de Deus. É um foco importante que precisamos trabalhar hoje em sala de aula. E Deus, no deserto, estava treinando os israelitas para obedecerem a Ele em alegria, em amor. É bem certo que as escrituras dizem que os israelitas eram um povo de dura cerviz. E Deus trabalhava com esse povo mesmo assim, trabalhando nos corações, na alma e no espírito. Apesar que, nesse meio, ele levanta servos que obedecem ao Senhor, que obedecem a Ele, por obediência voluntária. Deuteronômio 10,16 descreve a dureza de coração do povo hebreu. Mas Números 9, versículo 23, nós somos informados que Moisés entendia quando a mão do Senhor se manifestava, quando era o momento de sair daquela localidade no deserto e mudar para outra localidade. Isso significa que Moisés, como líder natural, entendia a maneira de Deus trabalhar, a maneira como Deus falava com seu povo, a maneira como Deus estava guiando aquela nação no deserto. Nós precisamos entender também como Deus tem falado conosco. Às vezes Deus envia os seus sinais, sinais que são simples, ou sinais miraculosos. Mas é interessante que a gente precisa ser obediente à voz de Deus e atentos à maneira como Deus fala conosco. É bem certo que Deus fala conosco de algumas maneiras. Deus fala conosco através dos sonhos. Ele fala com seus servos de maneira particular, sim. Deus fala conosco também através da profecia. Profecia, viu, gente? Não é aquela panela furada que às vezes as pessoas dizem em nome do Senhor e não tem nada de Deus nesse negócio, mas eu falo de profecia. Deus ainda usa servos, profetas de Deus, que não querem a glória para si. E Deus também fala conosco através das Escrituras, a revelação. A revelação é algo claro para o nosso coração e precisamos estar atento à voz de Deus para a nossa alma, para o nosso espírito, de maneira que nós tenhamos paz em obedecer o Senhor. A obediência voluntária trata e trabalha isso no nosso coração. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, está escrito que Davi entendeu voluntariamente, obedecendo o Senhor, que ele não edificaria o tabernáculo, mas seria seu filho Salomão. Porém, Davi, como servo de Deus, preparou o caminho para que tudo pudesse ser da melhor qualidade, da melhor maneira, para que o tabernáculo em si, ou melhor dizendo, o templo em si, pudesse ser erguido por Salomão e o nome do Senhor fosse glorificado. E finalizando o ponto de número 1, apresente para os seus alunos o pense e o ponto importante. Fazendo isso, avance para o ponto de número 2 da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o início da caminhada.
Nesse ponto número 2, nós vamos entender como o povo de Deus caminhava no deserto, em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai trabalhar sobre um tema bem interessante. A ordem é para marchar. Baseado em Números, capítulo 10, versículo 11 ao versículo 13. Deus possui um senso de justiça e também de ordem. E a palavra de Deus diz que Deus ordenou a Moisés construir trombetas para anunciar o momento da partida do povo hebreu, até mesmo para poder passar um comunicado rápido para os filhos de Israel. É bem certo que dentro da festa e do calendário israelita, passou-se a comemorar também a festa das trombetas, porque as trombetas sendo tocadas eram um símbolo de oração do povo hebreu naquela época, ou seja, quando uma trombeta era tocada era um símbolo de oração a Deus, obediência ao Senhor, e era também um símbolo de voz profética ao Deus Todo-Poderoso que usava os seus servos, e essa voz profética era anunciada para os filhos de Israel, para que o povo pudesse estar atento ao caminhar com Deus no deserto. Caminhando com Deus no deserto, nós precisamos muito bem, como cristãos, estar atentos à voz do Espírito, estar atento ao som do céu, estar atento à chamada de Deus, estar atento ao que Deus tem preparado para o nosso coração. Você com seu aluno precisa muito bem trabalhar isso em sala de aula. Por quê? Nós precisamos trabalhar essa sensibilidade à voz de Deus em nossos dias. Nós precisamos estar sensíveis à vontade soberana de Deus, ao que Deus quer para mim, para você também e para o seu aluno. Números capítulo 10, versículo 2, versículo 9 e 10 fala a respeito desse som maravilhoso das trombetas de Deus, das trombetas que eram tocadas por um momento de ordem que Moisés designava aos hebreus para que o povo de Deus pudesse caminhar conforme a vontade de Deus. Sabendo disso, avance para o segundo subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a confiança do líder abalada. A Bíblia diz que Moisés é um grande líder de acordo com as Escrituras. Mas o texto de Números, capítulo 10, versículo 29, diz que Moisés, por um período, teve a sua confiança pessoal como líder abalada. E é interessante que na nossa caminhada com Deus no deserto, nós também podemos passar por problemas. É interessante que eu sempre falo isso para os nossos irmãos em Cristo. O cristão não está livre de acidente, o cristão não está livre de ficar desempregado, o cristão não está livre de ficar doente, por exemplo. Nós também sofremos isso, somos vulneráveis. Também sofremos decepções, também somos limitados. Imagina Moisés. Moisés se sentia limitado ao liderar todo aquele povo, apesar do que Moisés caminhava com Deus, conversava com Deus, tinha a sua intimidade com Deus, mas em seu coração lhe sentia algo que era perceptível aos seus olhos. Ele se sentia imperfeito. Números 10, 29 diz que ele convida seu cunhado para se tornar o líder de Israel, guiando o povo no deserto. Aqui você vai aplicar com seus alunos algo que é natural e também real para ser trabalhado em sala de aula. Nós somos vulneráveis. O pastor também tem problemas. Você, como professor da escola bíblica dominical, também tem problemas. Também pensa em parar, também pensa em desistir. Mas é interessante que quando nós decidimos obedecer à voz de Deus, Deus nos escolhe e Ele nos capacita, mesmo sabendo das nossas limitações. É por isso que Moisés era chamado por Deus para conversar com Ele pessoalmente. E dentro dessa narrativa, Deus chama Moisés para conversar com ele pessoalmente no Horebe. Nesse momento, Moisés vai conversar com o Senhor pessoalmente. A gente precisa entender que mesmo que nos sintamos fracassados, limitados, pequenos, a presença de Deus é maior sobre as nossas vidas.
Deus nos capacita para a obra. Deus nos chama em graça. Deus nos fortalece. Deus nos dá uma liderança. É bem certo que para ser um líder eu não preciso demonstrar força, mas eu preciso demonstrar a presença de Deus, preciso demonstrar cordialidade com os meus irmãos, preciso demonstrar criatividade. E quem é que dá tudo isso? Deus. Foque nisso, trabalhando o segundo subtópico. Avance para o terceiro, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento: o pecado da murmuração. Números capítulo 11, versículo 1 ao 10. Moisés tinha os seus defeitos, as suas falhas, mas ele liderava um grande povo. E agora, dentro do texto bíblico, nós encontramos no caminho do deserto um pecado conhecido como o pecado da murmuração. Sabe o que isso quer dizer? Que na nossa caminhada cristã, nós também somos falhos, vulneráveis, podemos fracassar, podemos falhar. Mas o que Deus não se agrada é a murmuração presente em nossos corações. E é por isso que não podemos deixar ela tomar conta das nossas vidas, nem do meu coração, nem do seu e nem do seu aluno. Pois o murmurador, infelizmente, fica pelo deserto. Números capítulo 11, versículo 1 ao 10, fala da rebelião e murmuração por causa de comida do povo hebreu. O povo hebreu estava perdendo a fé e a confiança no Senhor. E a murmuração desagrada a Deus, desagradou a Deus. Você pode explicar para os seus alunos, é interessante que você fale isso, que nós estamos sujeitos a fracassos. Isso é normal, mas precisamos em todo tempo nos apegar com o Senhor. Mas o que Deus não aceita é a murmuração. Provérbios 26, versículo 2. É inaceitável a murmuração diante do coração do povo de Deus. Deus não aceita essas coisas. É importante trabalhar isso em sala de aula. Nós estamos em uma caminhada cristã. Estamos avançando no deserto. E avançando no deserto podemos sofrer várias situações. Mas não podemos deixar o nosso coração ser dominado pela murmuração. Apresente o pense o ponto importante para os seus alunos e avance para o último ponto da sua lição, ponto de número 3, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento: Deus levanta os seus cooperadores. E é interessante que esse ponto vai trabalhar 3 subtópicos. Cada subtópico vai ser desenvolvido da seguinte maneira. E o primeiro subtópico vai trabalhar sobre o seguinte argumento: a carga pesada. Deus levanta os seus cooperadores para poder Moisés em uma liderança pastoral, em uma liderança do povo hebreu. Números capítulo 11, versículo 14 e 15, está escrito que Moisés estava tão aflito que ele pediu a ajuda de Deus. E Deus enviou os servos para poder ajudar Moisés com a sua liderança. É interessante que na caminhada cristã, no nosso caminho no deserto, Deus levanta obreiros. Deus levanta servos, Deus levanta jovens, Deus levanta pessoas para que possam dar continuidade na caminhada. Nós precisamos ser cooperadores para dividir a carga com a nossa liderança. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você acaba dividindo a carga de ministração da palavra com o seu pastor. No ensino bíblico e no discipulado também. Porque isso é um trabalho que Deus dá aos seus servos. E o que Deus fez com Moisés? Deus levantou no deserto cooperadores para ajudar Moisés a liderar o povo. Deus levantou você como cooperador para ajudar o seu pastor a liderar o povo. Avance para o segundo subtópico, desenvolvendo o seguinte argumento com os seus alunos: dividindo a carga. Números capítulo 11, versículo 31 ao 35. O texto bíblico diz que Deus levantou 70 homens cheios da graça para serem testados, para dividir a carga ministerial com Moisés. É bem certo que Moisés é um grande líder. Seu pastor também é um grande líder. É por isso que é importante nós separarmos líderes
você separar novos professores da escola bíblica dominical para dar continuidade com você. A carga ministerial precisa ser compartilhada com pessoas de confiança. E Deus separa líderes para isso. E é interessante que as Escrituras dizem que Deus cuida de Moisés, levantando novos cooperadores, novos líderes, novos obreiros, para dar continuidade à obra de Deus. Avance para o terceiro subtópico, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento: a insubmissão. Deus levantou novos servos para ajudar Moisés, mas infelizmente tanto Arão como Miriam foram insubmissos. E Números capítulo 12 diz que Deus viu isso. A insubmissão também não agrada a Deus. É semelhante à murmuração. E Deus sabe como trabalhar com os insubmissos. Ele trabalhou com Arão e com Miriam também. Foi necessário Moisés orar pelos dois, para que eles pudessem ser perdoados por Deus. E aqui você precisa trabalhar com seus alunos exatamente isso. Ensinar para eles sobre o cuidado da insubmissão ao pastor, insubmissão ao líder local, porque isso acaba prejudicando na sua vida espiritual, para que eles não morram leprosos com o pecado no seu coração, com a vida distante do Senhor. Finalizando o último ponto da sua lição, apresente o pense e o ponto importante. E, gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no seu coração e a paz do Senhor Jesus. Estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Te espero por aqui.